Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, então, a gente vai falar sobre o TOD, transtorno opositor desafiador, de uma forma clara e objetiva. O que é o TOD? Então, o TOD é um transtorno comportamental caracterizado por desafios persistentes a autoridades, ou seja, impossibilidade, irritabilidade e dificuldades em aceitar regras. Não se trata de falta de educação ou rebeldia intencional, mas sim de dificuldades emocionais e comportamentais que precisam ser compreendidas e manejadas corretamente. O aluno pode ter dificuldade em lidar com frustrações e pode reagir de forma impulsiva a críticas ou a regras. Focar no impacto no ambiente escolar. Como que a gente pode focar no impacto no ambiente escolar? Dessa forma, o transtorno pode afetar o comportamento do aluno em sala de aula, dificuldades em aceitar limites, respostas desafiadoras, resistência a ordens. Lembrando que punições rígidas ou autoritárias podem agravar os comportamentos opositores, enquanto estratégias de reforços positivos e comunicações assertivas podem funcionar melhor. Que estratégias pedagógicas a gente pode usar? Algo que seja eficaz. Primeira coisa é manter a calma e evitar confrontos diretos. Discussões públicas podem intensificar o comportamento opositor. O ideal é redirecionar a situação com tranquilidade, utilizando o quê? O reforço positivo, valorizar pequenas atitudes positivas do aluno para estimular a cooperação do indivíduo. Uso de combinados e regras claras, estabelecer expectativas de comportamento de maneira objetiva e consistente. A gente também pode usar flexibilidade e diálogo, em vez da gente impor ordens rígidas, envolver o aluno na construção de soluções pode ser o mais eficaz. Como a gente vai enfatizar o papel do professor como mediador? O professor, então, pode ser um facilitador do desenvolvimento emocional do aluno, ajudando a aprender a lidar com suas dificuldades de maneiras mais construtivas. O apoio e a compreensão do professor podem ser determinantes para o sucesso acadêmico e social do estudante. Estimular a comunicação e apoio multidisciplinar também é muito importante, reforçando a importância do diálogo entre professor, coordenação, família e equipes, especialidades como psicólogos, psicopedagogos e os terapeutas. Então, pessoal, o mais importante é que o professor não veja o aluno como um problema, mas sim como alguém que precisa de suporte para lidar com suas dificuldades, mostrando que pequenas adaptações podem fazer uma grande diferença. Ajuda a sensibilizar e engajar o professor nesse projeto. Você já tentou alguma abordagem como professor? Como foi a receptividade por parte do aluno? Agora eu vou deixar para vocês 3 estudos de casos para vocês pensar. Caso número 1. O aluno que desafia abertamente. Então vamos lá. João, de 10 anos, frequentemente desafia o professor em sala de aula quando recebe uma instrução. Responde com ironia ou se recusa a obedecer. Se o professor insiste, ele levanta a voz e diz frases como: Você não manda em mim, ou Não vou fazer, e daí? Quando chamado para conversar, cruza os braços e se recusa a olhar nos olhos do professor. Agora eu pergunto para vocês: como o professor deve reagir no momento do desafio? Sem perder a autoridade? Que estratégia poderia ser usada para ajudar a João a lidar com regras, limites, sem recorrer ao confronto? Qual a importância do reforço positivo para um aluno como João? Pensem bem, analisem cada situação. Agora vamos para o segundo caso. A recusa constante e o impacto na aprendizagem.
Mariana, de 12 anos, raramente cumpre as tarefas escolares. Quando a professora pede para que ela copie o conteúdo do quadro, ela suspira alto, revira os olhos e diz: Isso é chato, não vou fazer. Durante as atividades em grupo, se recusa a colaborar. Às vezes, provoca os colegas. Quando a professora conversa com os responsáveis, eles dizem que a filha sempre foi teimosa. O que em casa é difícil e que em casa é difícil impor regra. Agora, para nós discutirmos. Como ajudar Mariana a se engajar mais na atividade sem transformar tudo em um conflito? Como envolver a família para que haja um alinhamento entre estratégia na escola e em casa? E de que forma o professor pode incentivar a cooperação da aluna sem aumentar a resistência dela? E aí, o que vocês fariam? Caso número 3. O aluno explosivo. Pedro, 8 anos, tem explosões emocionais frequentes. Quando contrariado, joga objeto no chão, grita, em alguns momentos até empurra colegas. Recentemente, ao ser chamado a atenção por falar alto durante a aula, bate na mesa com força e diz: Não enche. A professora se sente desgastada e não sabe como agir para evitar que essa explosão atrapalhe a rotina da turma. Então vamos lá, pessoal. O que a gente pode fazer quanto professor? Como professor pode agir no momento de crise para evitar uma escalada de comportamento agressivo? Que estratégias preventivas podem ser adotadas para reduzir essas explosões? De que forma a escola pode apoiar o professor e a turma para lidar com o aluno de TOD sem prejudicar o aprendizado dos demais? E aí, professores, o que vocês fariam? Fica o desafio para vocês.